exposição da Palavra de Deus e vamos aprender com o nosso mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus, nosso professor divino Espírito Santo, né? Lucas, né, que foi um evangelista e também um doutor grego, né, que se converteu ao cristianismo. Lucas capítulo 16, versículo 19 diz assim. Aqui o título fala que Jesus fala sobre o homem rico e o mendigo. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e despedidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham e a lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu logo Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente male. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Irmãos, estamos diante de uma passagem contada pelo nosso próprio Mestre Jesus Cristo, né? Estamos diante de uma passagem que alguns, erroneamente, por falta de conhecimento das Escrituras, acham que aqui é uma parábola. Só que, como os irmãos podem observar, não é parábola. Se tiver escrito, é erro de gráfica, porque algumas traduções, deixando bem claro que esses títulos que tem acima, ele não foi escrito pelo o escritor do livro, porque o autor da Bíblia toda é Deus. E o escritor aqui, né, nós vamos ver o nosso irmão Lucas, o evangelista Lucas. Só que esse título que tem acima aqui é colocado pela editora. Então, se aparecer a palavra aí em cima do título, dizendo que é uma parábola, está errado. No meu aqui não aparece, não sei dos irmãos aí. No meu título aqui aparece assim: Jesus fala sobre o homem rico e mendigo. Ponto. Por quê? Esse Lucas 16, versículo 19, não é parábola. Como nós sabemos disso? Como nós sabemos disso que não é parábola? Lembra que eu ensinei os irmãos uma sexta passada que parábola significa o quê? Uma comparação de uma coisa terrena com algo celestial. Uma comparação, Diaconia, com uma coisa material, como Jesus pegou muito a agricultura, que naquele tempo tinha muito, Diácono Paulo, que o povo vivia da agropecuária e da agricultura. Então Jesus pegou um campo e uma semente para falar sobre o reino do céu. Como será o reino do céu? É semelhante a... né? Ele pegou algo
palpável, algo visível, para a gente entender. Porque como que nós vamos entender, irmão Maria, algo espiritual, se ele não pegar algo que nós estamos vendo aqui, similar, ou algo que possa indicar, né? Porque como falar de algo ou ver algo espiritual somente pegando algo mais ou menos, né? Que não chega nem perto do que tem lá nos aguardando. Então, nós vamos estudar nessa noite sobre um tema que eu já venho há meses. Deus, o Espírito Santo vem falando comigo e eu venho debulhando, estudando primeiro para mim, né? Primeiro é para nós, né? E depois a gente passa adiante para o próximo, aquilo que a gente ouviu da parte de Deus. Então, aqui nós iremos estudar nessa noite sobre o seguinte tema: os céus, né? Ou o inferno. Sabemos que a Sagrada Escritura ela fala sobre esses dois caminhos. O caminho que conduz aos céus, que é o caminho estreito, e a porta também. E o caminho largo, que conduz ao inferno, que também, além do caminho ser largo, a porta também é larga. O céu é para o alto, diz o sábio, e o inferno é para baixo. Então sabemos que aparece na Sagrada Escritura a palavra céu mais do que a palavra inferno. Só que, falando sobre céu e inferno, que é algo real, não é algo de pregador, ou algo que criaram de invenção, e nem fábula, e nem conto de história, é real. O céu existe e o inferno também existe. Todos os dois existem. Quem escolhe o destino para onde irá passar a eternidade é o indivíduo, é a pessoa, com as escolhas aqui na Terra. Aqui na Terra vai definir se ele vai passar a eternidade no céu ou se ele vai passar a eternidade, né, longe de Deus, na perdição eterna. Então, sabemos que a escolha é individual e é pessoal. O pai não salva filho e filho não salva pai. Já disse o profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa, né, morrerá. Então, a salvação ela é individual. É bom a gente já entender sobre isso. Então, quem escolhe onde vai passar a eternidade é cada um de nós, com as nossas escolhas, né, irmão? Da onde? Aqui, na Terra, agora. Depois que morre, não adianta mais isso que acontece aí, que faz tal de missa, né, irmão? Manjô, não tem isso aí. Nós sabemos que não, você não encontra na Bíblia missa de sétimo dia e você não encontra purgatório na Bíblia, não, tá? Isso é mentira de Satanás, para enganar muita gente. Você não encontra. De Gênesis a Apocalipse, já li de lá para cá e de lá, e estou lendo de novo a Bíblia, de novo, e nunca achei purgatório. Não existe. Isso foi criado para tentar aliviar um pouco a consciência da pessoa que fez algo errado, que sabe que não estava com Deus aqui. Então alguém tenta. A Bíblia diz que a salvação é enquanto haver vida. Depois que morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então, enquanto a vida, a esperança, né, de salvação. Então, nós vamos ver aqui que por que não é parábola o que Jesus contou aqui. É algo que está acontecendo agora, nesse momento. A história do rico e de Lázaro não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Não é só porque não está falando aqui, não. Porque, como eu volto a dizer, parábola, repete comigo, parábola não tem nome. Perceberam que toda parábola que Jesus conta, Diácono João, não tem nome? O senhor percebeu quando o senhor lê a Sagrada Escritura, o que vai dizer, Adriano? Um certo homem tinha uma fazenda. Quem já percebeu isso? Quando você lê uma parábola, você não encontra nome numa parábola, Previo Tadeu. Você não encontra nome. Você encontra sujeito oculto. O sujeito ali é oculto, não tem nome. Então, parábola é uma ilustração das coisas da terra apontando para as coisas do céu. Então, parábola não tem nome, ponto. Então, isso aqui não é uma parábola. Se alguém fala que é uma parábola, é heresia. Está ensinando heresia. Então, nós podemos ver que esse Lucas trata de um assunto que ele ouviu Jesus falar. E o Jesus, o nosso Senhor, o Mestre dos Mestres, foi o que mais falou sobre céu e inferno. Aí eu pergunto, irmã André, se Jesus foi o que mais falou sobre céu e inferno, é por quê? Se ele foi o que mais falou sobre céu e inferno, é por quê?
Porque existe, mas o quê? Porque é importante e o negócio é sério. É mais sério, como diz o saudoso pastor Salvador, que está descansando agora, né? No seio de Abraão. É mais sério do que nós pensamos. Ele falava assim, não é mesmo? É mais sério do que nós pensamos as coisas de Deus. Então, Jesus é o que mais falou sobre céu e inferno. Não foi João, não foi Pedro. Nada que eu estou falando aqui é novidade, ou é algo novo, ou é algo que eu estou inventando, ou é algo que eu estou enfatizando para colocar medo e nem pressão, porque Deus não precisa disso, a palavra de Deus não precisa, mas se Jesus falou, porque o negócio é sério, e foi Ele que mais falou sobre céu e inferno, e se Ele falou, e Ele é Deus, e Ele é Senhor, se Ele falou, é porque Ele sabe a importância, né? Uma irmã Adriana um dia deu uma palavra lá, né? Lá em Vilão, e aquela palavra marcou bastante, que ali ela foi muito objetiva e feliz na sua oportunidade, falando sobre o juízo final. Então, vamos lá. Parábola não parece nome. Então aqui nós vemos nome. Qual era o nome do mendigo? Então caiu por terra essa questão de dizer que é parábola. Toda parábola não parece nome de pessoa. O sujeito é oculto. Qual é o nome do pai aqui? Pai Abraão. Mais uma vez aparece o nome. Pai Abraão. Quem é esse Lázaro? Esse Lázaro é uma pessoa existente, que existiu. Quem é esse rico? Esse rico simboliza aquele que é rico, que tem uma propriedade, que tem uma abastança. Agora, entenda-se bem, esse rico ali diz que ele foi sepultado. Então, nós vamos entender que o que significa a palavra quando fala esse rico, não aparece o nome dele. Vê que o sujeito do rico já está abrangendo o que ele está querendo dizer, que ele não foi para a sepultura. A palavra sepultura aqui, né, que nós vamos ver, observa bem, são 3 linguagens que usa aqui. Vamos começar pela palavra sepultura. A palavra sepultura aqui já é a palavra Hades. Hades, que quer dizer sepultura ou túmulo, que é escrito lá a linguagem que foi escrito no Antigo Testamento, que o Antigo foi escrito em hebraico. Então, em hebraico, a palavra Hades significa inferno, que é sepultura. Então, o que levou aquele rico para o inferno? Foi o dinheiro dele? Não. Foi as posses dele? Foi ele ser rico? A questão aí dele ter ido para o inferno não foi a riqueza. Entenda bem, porque Abraão também foi rico, Davi também, e Jó? Jó era muito rico. Quando a Bíblia diz rico, que é muito mesmo, tá? Não é pouca coisa não. Jó era muito, era o homem mais rico do Oriente. A Escritura diz isso. Jacó era rico. Muitos homens na Bíblia eram ricos. A questão aqui que ele foi para o inferno não é a posse dele, não é a riqueza dele. Foi o que, Adriano? O orgulho dele. Exato. Parabéns, o senhor está ligado. A questão dele, que levou ele para o inferno, não foi que ele ser rico, porque se fosse assim, todos são ricos, e riqueza não é sinal de dizer que a pessoa está pecando. O que levou ele para o inferno ali foi exatamente isso. O orgulho que criou nele, o amor ao dinheiro. A avareza. Ele era tão avarento que ele não conseguiu ajudar nem o mendigo que estava na porta dele, mano. Então, o que levou ele para o inferno? Segundo a lei de Moisés, havia uma lei que o rico tinha que ajudar o pobre. E até hoje isso vale. E Deus se agrada de quem se compadece do pobre, de quem ajuda o necessitado. Porque a Bíblia diz que nunca vai faltar pobre na terra. O pobre e o rico, a Bíblia diz que sempre vão se encontrar. Porque o rico existe por causa do pobre. Porque quem enriquece ele, quem trabalha para ele, é o pobre.
Mas a Bíblia diz que a riqueza dele não é errado ser rico, porque riqueza, segundo o sábio Salomão, é dom de Deus. Então o problema é, Salomão foi um dos homens mais ricos. Só que esses homens que eu falei, eles não serviram o dinheiro como Senhor, mas sim como servo. Repete comigo, o dinheiro, ele é um bom servo, mas o mau Senhor. Ele é um bom servo, para servir, para comer, para comprar as coisas, mas como o Senhor ele é mau. Por quê? Porque ele escraviza. A Bíblia só chama uma pessoa de Senhor. E um dia perguntaram isso nós lá, né, na loja. Edson perguntou isso hoje, esses dias lá. Quem é que a Bíblia chama de Senhor além de Jesus? O dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro tem sido Senhor de muita gente. E quem é o nome dele? Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Tem pessoas que estão envolvidas tanto com dinheiro, só pensa em dinheiro, que ela não consegue ter tempo para Deus, ter tempo para a esposa, para os filhos, e não tem tempo nem para ele mesmo. No final de contas, ele acaba com a saúde por causa do dinheiro. E no final de tudo, o dinheiro vai para a farmácia para comprar o remédio que ele acabou com a saúde. É o que está acontecendo agora. E você deve conhecer alguém assim. Não é errado ter dinheiro. A questão aqui é o amor a Ele. Porque o amor a Ele faz as pessoas abandonar Deus, largar Deus, largar as coisas espirituais. E o diabo tem pegado muitas pessoas nisso. Você pode perceber que uma das coisas que o diabo ofereceu em Mateus capítulo 4 é a Bíblia, irmão. Não é nada de mim mesmo, irmão. É tudo Bíblia. Mateus capítulo 4 vai dizer que o diabo ofereceu Jesus o quê? O que ele ofereceu? O dono do mundo, o dono do universo. Ofereceu o quê? Ofereceu o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele ofereceu glória, ofereceu fama, ofereceu muitas coisas, né? Ele ofereceu tudo. Mas Jesus fez o quê? Eu vou te dar a glória do mundo, vou te dar tudo. Mas Jesus não quis trocar. Engraçado, irmã Maria, irmã Isma, ele não tem nada, tem nem casa para morar. E fica oferecendo as coisas dos outros. E tem gente acreditando na mentira dele. Então nós vamos ver aqui que ele usa por intermédio, o rico chegou a morrer. E foi pro Hades. Significa sepultura, túmulo, inferno. Por quê? Não foi porque ele era rico, não. Porque tem rico aí que sabe usar. Não deixe aquilo ali subir ao coração. O que aconteceu é que ele amava tanta riqueza, Paulo, que ele não ajudou nem um mendigo Lázaro, não deu nem um prato de comida e nem uma água para beber. E a Bíblia diz que quem dá uma água para beber a alguém, nem seja fria, está dando a Deus. Não está dando a pessoa, está dando a Deus. Então quem ajuda o pobre, está ajudando o próprio Deus. Deus é a favor que a gente ajude os necessitados. E ele foi para o inferno exatamente por isso. Aqui está dizendo isso. Porque ele não ajudou o pobre mendigo chamado Lázaro. Ele fez vista grossa. Ele não ajudou nada. Então tudo que ele teve aqui já foi a exaltação dele. Só que quando ele partiu dessa vida, nós vamos ver aqui que ele foi para um lugar de tormento. E Lázaro, o mendigo, foi para onde? E o que significa seio de Abraão? Lugar de descanso. Lugar de descanso. Irmãos, o negócio é tão sério, que aqui vai dizer, o negócio é tão sério, essa palavra é tão séria, que está tendo uma batalha agora no mundo espiritual. Os anjos de Deus contra os anjos do diabo. Porque os anjos de Deus, aqui vai dizer que os anjos de Deus veio e pegou quem? A alma, veio, está escrito aí, a alma de Lázaro.
Não era porque ele era mendigo que não quer dizer que ele não era um crente. Aqui dá a entender que alguma coisa ele passou na vida para ele estar nessa situação. Mas ele era crente. E ele estava ali. Porque se ele foi para o seio de Abraão, ele não era outra coisa, né? Nós não temos dúvida disso. Ele morreu e a Bíblia vai dizer que quem veio buscar ele? Quem veio buscar ele? Quando ele morreu, a alma dele, João. O Senhor deu estudo que é a alma que Deus quer. Quem veio buscar a alma dele? Hã? Os anjos. Os anjos de Deus levou a alma dele. Epa, esse aqui você não toca não. Esse aqui pertence ao homem de branco lá de cima. Esse aqui não. Os anjos com espada. Esse aqui é a alma dele. Pegou a alma de Lázaro e levou. E agora a alma do rico, quando morreu? Quem veio apanhar? Os anjos e o diabo. E pegaram e levaram para onde? O inferno, para baixo. Então, tem um anjo de Deus, que a função dele é levar as almas que são de Deus, que pertencem a Deus. Pertence a Jesus. Foi comprada na cruz do Calvário. Agora, imagina a tristeza. Meu sogro, a minha professora da escola dominical, o Thiago Nelson, ele estava falando uma coisa que eu não tinha parado. E a gente é bom ouvir, que a gente aprende. É melhor ouvir do que falar. A gente erra menos e aprende mais. Isso é bíblico, né? Tiago fala sobre isso. E eu ouvindo ele, eu aprendi uma coisa. Ele falou, olha, o negócio é tão sério, que quando a alma está saindo do corpo, a pessoa vê na hora que está morrendo. Ela olha assim, ó. Irmão, isso é muito sério, irmão. A pessoa vê ele morto ali e fala assim, é meu corpo. É meu corpo que está ali. Está entendendo, mano? Ele olha, a alma dele está saindo, ele está vendo o corpo dele ali. E já não adianta mais nada disso. Ele vai ter como... e agora? Aí quando ele olha ali, velho, agora acabou. Agora acabou a conversa, acabou a desculpa. Não tem mais desculpa, acabou. Não tem como mais. Quando a alma dele está descolando do corpo, imagina bem, pensa isso, irmãos. A alma dele é forte, né, irmão João? A alma dele, eu estou sentindo aqui, irmão. Parece que eu estou vendo. Quando ele olha o corpo dele ali, ou ela olha o corpo assim, agora acabou a conversa. Não tem mais desculpa. Acabou a chance, acabou a oportunidade, acabou. Ele está vendo a alma dele sair do corpo. Ele está vendo o diabo vindo e levando com corrente para o abismo. Ai, deixa eu mais guardar, pai. Acabou, não tem mais chance. Não, mas... Acabou. A chance foi enquanto estava vivo. Então, da mesma forma que ele está vendo o corpo dele ali e fala, ih, rapaz, agora já era. Agora eu morri. E ele está vendo o corpo dele morto ali. E ele está vendo a alma dele. Porque tudo que faz você ver e sentir é sua alma. Não é isso, João? A alma é o que, Jacob? O senhor deu que eu estudo, domingo, a alma. Fala para nós, o que é alma? O que é alma? Nós estudamos na escola dominical. O que é alma? Alma é o quê? A alma é o que nós sentimos. Exatamente. É o que nós sentimos, o que a gente vê, as emoções. Então ele está vendo. Ele está sentindo que ele está morto, que acabou para ele. Acabou a chance, passou, foi-se. Ele já sentiu, ele viu que ele morreu. E coisa triste, irmão, é quando você vê uma pessoa morrendo, a luz dos olhos se apagando. Não sei se alguém já viu. Coisa triste é você ver a luz dos olhos de uma pessoa apagando. É como se fosse uma luz apagando devagarzinho. Você vê ela se apagando. E quem já viu um morto já na mão, já pegou alguém morrendo, né, Natália? Já pode ver que parece que vai se apagando a luz. A alma da pessoa. Então o negócio é muito sério. Porque Lázaro viu ele morto, mas viu os anjos de Deus levando ele. Mas o rico também viu o corpo dele ali. E ele foi levado para o inferno, para o Hades. Quando chegou lá, o que significa seio de Abraão? Lugar de descanso, de repouso. Seio de Abraão. Abraão representa quem aqui? Pai Abraão, ó. Pai Abraão. Pai Abraão é quem aqui? Deus, Jesus. Pai Abraão representa Jesus.
Deus, nosso Deus. E quando ele chegou ali, tinha uma divisão do lugar. Quem está do lado de lá, esses dias eu vi a cana pegando fogo daqui, a coisa mais coisa que eu vi o canavial lá embaixo pegando fogo, e dava cada estilhaço, as canas pipocando. Aí eu olhei aquele fogo, o canavial assim, quem já cortou cana, eu já viu a cana pegando fogo. Aí quando eu olhei aquilo lá, Deus veio na minha mente, o inferno é pior do que aquilo, porque a palha se acaba rápido, se consome, só que o fogo lá não se apaga, é direto, sem acabar, não se apaga, não é como fogo de cozinha. E o mendigo que foi maltratado, desprezado, passou fome, ele estava onde? Sendo consolado agora. Agora ele não era mais mendigo. Olha só, quem não é ser rico, é quem ama o dinheiro aqui, ama as coisas materiais. Eu tenho como pagar um pão para alguém, eu não pago, eu estou pecando porque eu tenho como. Se eu estou comendo, eu tenho como. Se eu não faço. Irmãos, aconteceu algo comigo desse dia na loja, falei para o irmão, chegou uma senhora lá que tem um probleminha lá, ela fala as coisas meio, um probleminha de cabeça. Ela chegou lá na loja e falou assim, eu quero comer um lanche, eu estou com fome, você vai. Eu não tinha vendido nada naquele dia, vendido nada, aquilo ali já eu vi que, mas eu peguei e dei, mas depois eu entendi o mistério, eu peguei e dei para ela o pão, perguntei ela o que ela queria, deu um café, não, deu um salgado ela, né, um salgado e um café, aí ela comeu, aí eu falei de Jesus para ela ali falando coisa com coisa, né, que até eu acho que juntou tudo ali, misturou tudo, espiritual, problema de cabeça, né? Aí eu falei para ela ali, aí, resumindo, ela foi embora, eu fui pegar a placa e botar na rua. Quando eu boto a placa na rua, eu achei uma caixa de fósforo aberta com o valor do salgado e do café que eu dei ela. Quando eu boto a placa na rua, eu achei o valor do dinheiro que eu dei. Quando eu olhei assim, eu olhei... Não tem ninguém aqui, pô. Aí eu olhei a caixa de fósforo aberta com o valor do salgado e do café que eu dei ela. O que Deus falou comigo ali? A Ele a glória. A Ele sempre a glória. Jesus Cristo. Sabe o que Ele me disse? Eu não devo nada a ninguém. Eu não te devo nada. Quem deve é você. Quem deve a Deus sou eu. Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Ele paga e paga bem. Quem deve sou eu. Nós que devemos a Ele. Quando eu olhei para o dinheiro assim, dentro da caixa de fósforo, aí eu abri a caixa de fósforo, aí estava lá o valor do lanche. R$7. Ele disse assim, ó, eu estou te dando aquilo que você deu para a senhora. Eu estou pagando o lanche dela para você. Você está pensando que você está dando água a alguém, você está dando para aquela pessoa, você está dando para Deus. Então, se você está dando um prato de comida a alguém, você está dando para aquela pessoa, você está dando um prato de comida para Deus. Quando a gente dá de coração. Quem teve fome? Quem que deu de comida aqui a Jesus aqui? Me fala aí, levanta a mão. Quem foi visitar Jesus no hospital? Jesus disse que você visitou ele no hospital. Quem visitou Jesus preso? Não entendeu o mistério, né? Você está rindo, né? Quem foi ele? Você foi, ele falou que você foi lá, Eli, visitar ele no hospital. Quem deu comida a Jesus? Ele disse que você deu comida a ele, irmão. Ele falou que o senhor deu comida a ele. Você deu água a ele, Tiago. Tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive fome, vocês me deram de beber. Eu tive nu, irmã Larita, você deu roupa a ele. Ele falou que você deu. Mas você viu ele, Larita? Aonde que você viu ele? O discípulo olhou para Jesus e falou, Jesus, mas eu nunca soube que o senhor estava preso. Tadinho, inocente. Se eu soubesse, eu teria lá. Quando o senhor estava no hospital, Jesus? Eu ia lá ver o senhor. Eu nunca vi o senhor no hospital, Jesus. Quando você visitou alguém no hospital que estava doente, você visitou a mim.
Quando você deu um copo d'água a alguém, você deu a mim. Quando você deu uma roupa a alguém, você deu foi para mim. Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. O rico, entenda bem, ele foi para o inferno, não é por ele ser rico não, não é pecado ser rico não. Deus pode fazer alguém aqui muito rico, mas o negócio está aqui. Ó, está aqui. O que eu vou fazer com essa riqueza? Vou humilhar alguém? Vou esquecer de Deus? Então eu não quero ela. Eu não quero ela, eu quero a riqueza do céu. Percebe bem, o pobre aqui, agora no céu ele é o quê? Não, eu não estou ouvindo. Você entendeu, Ladeta, você está rindo. O pobre agora aqui, ele é o quê? Ele era pobre, agora ele é o quê? Ele não era mendigo, agora ele está se vestindo de quê lá? Qual é a roupa dele lá agora? Roupa branca e o linho mais fino do que o que o rico vestia. Quem está entendendo o mistério? Agora, o rico que esnobou, humilhou, era egoísta, era egocêntrico, não pensava em ninguém, só no dinheiro dele, vivia uma vida regalada, que está dizendo só com roupa boa, só na beca, né, irmã Maria? Ó, e não queria saber dos pobres, pobre para lá. Afinal de contas, tem gente que trata o rico melhor do que, né? Às vezes quer tratar o outro pela condição que tem, mas nós devemos tratar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela possui. É verdade. Porque Deus não está nisso. Então ele tratava de acordo com o que a pessoa possuía. E Deus não está nisso. Aí o que aconteceu agora? Agora, o Lázaro está no céu de glória. E o rico? Está onde? E ele pede o que lá no inferno? Um copo d'água. Agora quem é pobre aí? Lázaro ou rico? Ué, irmã Adriana, ele não tem água para beber lá não? Olha para a pessoa que está do teu lado assim, no inferno não tem água nem suja para beber. No inferno não tem água não. Vocês sabiam disso, né? Porque onde tem fogo não tem água. Eu sei que os irmãos já sabem disso. Aonde tem fogo não tem água. Lá não tem nem água para beber. E ali, eu aprendi com o pastor Marcelo, a gente pensa que só está a alma ali, né? No inferno. Não. No inferno está o corpo, a alma e o espírito. Está os três lá dentro. Aonde prova isso? Aqui. Língua. Língua é o quê? Língua é espírito ou carne? Carne. Hã? Carne. Ué, então quer dizer que o corpo dele também está lá queimando. Sim. Língua é o quê? A língua dele estava queimando lá. Talvez ele falava muitas coisas sem necessidade, né? A língua dele estava queimando lá. E ele pediu a Lázaro que molhasse o quê? O dedo dele e botasse aonde? Ou seja, se ele pediu para molhar o dedo dele na água e refrescar a língua dele, o dedo, né? O dedo para refrescar a língua, é porque lá não tinha, irmão, lá não tinha nem um copo d'água para beber, tá vendo? Nem um copo d'água tinha lá. Ele pediu para refrescar a língua dele. Um dedo. Sabe qual foi a resposta do pai Abraão? Quem está aí, lá do lado de lá, não pode fazer o quê? Atravessar para o lado de cá. E quem está do lado de cá não pode. Por quê? Por quê? Um abismo. Tem o quê? Um abismo. Um abismo no meio. E sabe qual é o pior do inferno? O pior do inferno não é o fogo. Que isso, pastor? Não é o fogo. Não. O fogo lá não se apaga. E a casa lá, e a cama lá é de verme. E tudo que a pessoa fez aqui, os demônios vai fazer com ela lá no inferno. Se ela for uma pessoa muito rebelde, os demônios vão fazer a mesma coisa com ela lá. As mesmas coisas, é até pior, né? Que eles vão fazer com essa pessoa lá. A casa lá, a cama lá é de quê?
de comer verme. O fogo não se apaga. E lá a pessoa está lá, no corpo, na alma e no espírito. Sabe por causa de que corpo? Fala corpo, língua. Aqui está dizendo que o rico estava queimando a língua dele. Pediu para pegar. E os dentes é o quê? É físico ou espiritual? Ranger de dente. E lá vai ter ranger de quê? De dente. Ranger de dente é físico ou espiritual? Então quer dizer que o físico está lá. Por isso que a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a glória eterna. E outros vão ressuscitar para a perdição eterna. O que isso quer dizer? Alguém morreu com Cristo e ele vai ressuscitar, vai receber um corpo glorificado e ali ele vai ser semelhante aos anjos e vai ir para a glória, para o céu. Alguém morreu sem Cristo, ele vai ressuscitar no corpo dele sem ser transformado, tá? No corpo dele, aquele corpo. E ele vai para onde? Para o inferno, com o corpo dele. Aonde entra a alma? Sabe onde entra a alma? A alma entra agora, ó. Olha o sentimento, olha as lembranças. Quem está no inferno vai ter lembrança de tudo que ele fez aqui. O pior de tudo ainda é isso. Sabe que o pior não é o corpo queimando, é a pressão psicológica que ele vai sofrer no inferno. Olha só, olha agora, ó. Olha que pressão triste, ó. Olha ele lá que eu chamava ele de doido. Meu Deus, ele está no céu, eu estou aqui no inferno, eu chamava ela de doida. A doida lá no céu. Olha ele lá. Ah lá, é ele que eu esnobava ele, falava que ele era muito santarrão, queria ser muito bom, melhor. E eu larguei Jesus achando que isso era mentira. Achei que isso era historinha de crente. Olha ele lá, que pregava para mim. E eu xingava ele, mandava ele embora. Olha ele lá, que ficava indo na minha casa para me chamar. E eu esnobava, falava que eu não estava em casa. Vai embora, disse que eu não estou aí não. Olha ela lá, que orava por mim. E eu ficava falando mal ainda dela. Sabe onde está isso? Agora aqui, ó, dentro dessa mesma palavra. Ele olha e diz. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Ué, não é um mendigo que ficava na minha porta? Isso é o quê? Lembrança. Lembrança. No inferno vai ter lembrança do que a pessoa está fazendo aqui. Rebelde a papai e mamãe, vai lembrar lá. Não respeitou pai e mãe, vai lembrar do que fez. Não respeitou a liderança, quis ser rebelde, bode, vai lembrar lá. Porque lá vai estar com o próprio bode lá, que é o diabo. Satanás vai estar lá. E ele é pai dos bodes, né? Daqueles que são rebeldes a isso, que não respeita, que quer dar cabeçada. Ele vai estar lá para receber essas pessoas que bateu em pai, que bateu em mãe, que não respeita a liderança, não respeita nada nem ninguém. Ele está lá e tudo que ele quer é receber essas pessoas lá, porque ele vai fazer muito pior do que as pessoas fizeram aqui na terra com o pai e a mãe e com a liderança. Sabe o que a Bíblia diz? Vai dizer que o pior de tudo não é o fogo, e o pior também não é a lembrança, da pessoa ficar lembrando ali o que ele fez aqui. Ele vai lembrar. O rico lembrou ou não lembrou aqui? Ele lembrou, ele disse, não é Lázaro, aquele que eu ficava